Galera, no vídeo de hoje eu vim aqui para ajudar vocês na hora da compra de uma placa de vídeo que talvez vai se tornar uma opção muito interessante. Na verdade já está. Em algumas lives ela está aparecendo ali por R$ 1.500, R$ 1.600 e a gente está falando da RTX 4060 da Nvidia. A 4060 é uma placa que no seu lançamento ela foi um tanto quanto polêmica. Ela entregava a performance basicamente da 3060 com um diferencial principal, que chamava mais atenção, que era o DLSS 3 com o gerador de quadros, que sim, entrega mais performance nos jogos compatíveis, mas no poder bruto ela fica bem semelhante. Agora, não é somente nisso que essa placa chama atenção, e é aí que você tem que tomar cuidado. Então é para isso que eu estou gravando esse vídeo hoje aqui. Uma placa de vídeo como essa, ela pode ser muitas vezes, talvez pelo seu preço, que está chegando cada vez mais perto dos R$ 1.000, ela pode ser equilibrada talvez ali, muitas vezes com processadores Intel Core 3, com processadores Ryzen 5, geração 3000, geração 5000, e é aí que mora o perigo. Apesar dela ser uma placa de vídeo de entrada e esses processadores serem excelentes e sim conseguirem tancar uma placa de vídeo com esse poder de FPS que ela entregaria, a 4060 tem uma pequena pegadinha em que você tem que tomar uma atenção na hora de você escolher o seu kit, placa-mãe e processador que você vai combinar com ela. A pequena pegadinha que eu digo aqui para vocês é a questão do PCI Express. Essas placas de vídeo nova RTX 40 da Nvidia, elas trabalham com a última versão do PCI Express disponível para GPUs, que seria o PCI Express 4.0. No PCI Express 4.0, quando a gente fala de 16x, que é ele full, todas as lines dele sendo utilizada, ele pode transferir até 64 GB por segundo, o que é uma velocidade bem alta. É o poder máximo que ele poderia entregar. 4090 vem com isso, a 4080, 4070, 4070 Ti, todas essas placas de vídeo utilizam 16x full, então elas passam até 64 GB por segundo. O problema começa quando nós atingimos ali a 4060 Ti e a 4060. Elas sim são PCI Express 4.0, mas elas são de formato 16x, porém eletricamente 8x. Isso é um problema diretamente no PCI Express 4.0? Não, porque para o poder da placa de vídeo que nós temos ali, você passar apenas 8x eletricamente é a mesma coisa que você passar 16x da geração anterior. Então o PCI Express 3.0, por exemplo, ele passava em 16x, que era o que a gente utilizava o tempo inteiro, 16x ele passava 32 GB por segundo, que é o 8x do 4.0. Ele também passa 32 GB por segundo. Então a gente teria a mesma velocidade. O problema aqui principal é, como o formato elétrico dele é 8x, quando a gente coloca ela em uma plataforma que é PCI Express 3.0, ele não vai funcionar com a velocidade do 16x, porque ele precisaria ter a parte elétrica 16x. Ele vai funcionar com a parte elétrica em 8x. Qual que é a parte elétrica 8x de PCI Express do 3.0? É 16 GB por segundo. Olhem só, no 4.0 ele full 16x é 64 GB por segundo. Ele em 8x é 32 GB por segundo. Porém, quando a gente joga ele em 3.0, ele vai trabalhar 16 GB por segundo. É metade da metade da metade. Só para você ter a escala do que a gente está falando aqui. Vamos colocar em outra perspectiva para vocês. Qual foi a última vez que o PCI Express 16x Full trabalhou com 16 GB por segundo de transferência? Vamos ver se vocês sabem aí. Foi no PCI Express 2.0. Então, para entregar esses 16 GB que ele vai estar entregando em PCI Express 3.0, a última vez que ele entregou em 16x isso foi no PCI Express 2. Então, olha o tamanho do downgrade de PCI Express que a gente está fazendo. Nesse caso aqui, aquela história que a gente fala para vocês nos testes de quando a gente comparou uma 4080 em PCI Express 3 e PCI Express 4 e ela é formato 16x e a diferença dá 1%, isso quando dá 2% na margem de erro total ali, cai por terra. Em testes práticos, a gente está falando basicamente entre 8 a 12% de diferença de performance se você utilizar ela no PCI Express 3.0, uma 4060 ou uma 4060 Ti. Então, se você utilizar ela no 4.0 e não no 3.0, a gente tem ganhos significativos. A gente está falando de, numa média, 10% a mais de performance. Isso é coisa, são ganhos realmente expressivos. Se tratando de placas de vídeo de entrada, cada 10, 15% a mais que você consegue de performance já é uma grande diferença. E a gente tem que lembrar que a diferença entre a 3060 Ti e a 4060 Ti era quanto de performance? Entre 5 e 10%. Então essa diferença que a gente tem de PCI Express é o avanço geracional da Nvidia de uma plataforma para outra, basicamente. Então ele não é uma queda de performance pequena que a gente vai ter ali. É uma queda bem expressiva. A gente deixa um avanço geracional para trás. A gente está pagando pelo avanço geracional e quando a gente coloca em 3.0, a gente está deixando esse avanço geracional para o lado e está comprando como se fosse a geração anterior de placa de vídeo. Só para você colocar na balança e entender basicamente o que a gente está querendo explicar aqui para vocês. Na
tela eu vou deixar aí a tabelinha para vocês com a performance dos jogos, para você ter uma ideia. Tem jogos que dá menor diferença, tem jogos que dá uma diferença bem maior, mais expressiva. Na média a gente está falando entre 8, 10 a 15%, 12%, dependendo do jogo ali. Numa média geral, fica na casa dos 10% de diferença entre PCI Express 3 e 4.0 em uma RTX 4060. Eu não vou estender muito o vídeo aqui, tá? Eu tô tentando ser o mais explicativo possível, mais didático para vocês entenderem e a gente conseguir chegar numa conclusão aqui rápida, tá? O que eu queria mencionar para vocês? Processadores como o Ryzen 5 5500, por exemplo, ele é um processador que levaria uma 4060 com o pé nas costas. Ele leva uma 3060, ele leva uma 3060 Ti, entendeu? Ele leva placas de vídeo forte, então uma 4060 não seria problema nenhum para ele. O problema é que um Ryzen 5 4600G, um Ryzen 5 5500, que são ótimas opções, trabalham em preços já super atrativos, na casa dos 500 a 600 reais, eles são processadores que eles trabalham com PCI Express 3.0 e não 4.0. Então, nos Ryzen 5000, para você encontrar PCI Express 4.0, para você aproveitar esses 10% a mais de performance na sua 4060, você tem que partir já do 5600. O 5600 é o primeiro processador do Ryzen 5000, na linhagem deles, que vai começar com 4.0. E o mesmo vale para Intel. Na Intel, você também não vai poder colocar o processador i3, o mais simplesinho, você não vai poder colocar a 10ª geração, a 11ª, mesmo os processadores i5, até processadores i7 ali, porque eles não suportam PCI Express 0. Eles são PCI Express 3.0. Então é isso aí que você tem que tomar cuidado, tá? Na hora de você comprar, você tem que procurar um processador e uma placa-mãe que vai ser compatível com 4.0, tá? Eu já dei a dica para vocês de processadores que não suportam e dos processadores a partir da onde que vai suportar. Então se você tem uma placa-mãe ali ou um kit que você quer de repente fazer um upgrade e tá colocando, você vai comprar uma plataforma nova agora, você tá pensando em comprar um kitzinho barato, você vai pensar, pô, vou combinar uma 4060, né? Na live da Pichau, 1.550, 1.599, 1.650 reais, tá num preço legal, tá mais barato que a 3060 de 12 GB, vai entregar a performance que eu preciso. Vou combinar ela com um processador Ryzen 5 5500, menos de 600 reais, uma placa-mãe A320 ou A520, meu, kitzinho baratinho você consegue montar, né? Porém, você não vai ter esses 10% a mais de performance, porque você vai estar colocando ele, sujeitando ele a trabalhar em PCI Express 3.0 e não em 4.0. Então você tem que partir já de processadores de um nível um pouquinho superior para você poder ter os benefícios do PCI Express 4.0 e poder aproveitar essa velocidade extra aí que a 4060 poderia te fornecer. E olhem só, isso não seria um problema, a gente não precisaria estar conversando sobre isso agora, se a 4060, em vez de ter eletricamente 8x, ela tivesse 16x eletricamente. Isso foi uma escolha de design da NVIDIA na hora da produção do PCB, do projeto base e etc. Então, eles escolheram colocar 8x e isso acaba limitando nessas situações. Se ela fosse eletricamente 16x, como nós temos vários outros modelos de placa de vídeo no mercado aí que são eletricamente 16x, ela funcionaria perfeitamente em PCI Express 3.0, entregando 32 GB de banda, ou entregando ali, por exemplo, no 4.0 ela entregaria 64 GB de banda, no PCI Express 3 ela entregaria 32 GB de banda, e daí se você tivesse muito lá atrás, que era o PCI Express 2.0, aí sim a gente estaria falando ali de entregar 16 GB por segundo de banda, tá? Mas aí, pensa, a gente teria que migrar para o 2.0, ou seja, 3.0, que é onde a maioria das pessoas está, e o 4.0, que hoje já está migrando a maioria das pessoas, olha, tudo safe. A placa entregaria todo o seu potencial, beleza? Bom, galera, então eu acho que é isso. Claro que esse assunto é um pouco mais profundo e ele exige até um pouco mais de detalhes, muitas vezes, para que ele explicar, mas eu quis ser o mais simples e didático possível aqui para vocês, tá? Queria explicar de uma maneira bem simples, só para dar esse aviso, para você não errar, porque eu recebi alguns orçamentos ali que a galera tava errando. E eu falei, cara, não faz isso, você vai perder ali, você pode ganhar um pouquinho mais aqui. Tá certo que às vezes você tem que calcular se o ganho vai valer a pena, de acordo com o preço que você vai gastar mais. Isso é um cálculo que você tem que fazer em casa. Eu tô aqui para te passar a informação para você comprar sabendo. Então, se você assumir esses 10% ali a menos de performance, você está assumindo esses 10% a menos de performance ciente dessa existência, tá? Desses 10% a menos de performance, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Espero demais que você tenha curtido. Se você quiser que a gente comente algum outro tema, comente alguma outra coisa aqui nos vídeos, comenta lá embaixo que vai ser um prazer trazer esse material aí para vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.